nosso Pó de Costa de hoje é com o engenheiro Augusto César Basílio, que durante muito tempo trabalhou e foi político ao lado de Raimundo Ferraz, o prefeito mais bem avaliado da história de Teresina de todos os tempos, segundo a opinião da maioria. Engenheiro Augusto César Basílio, boa noite, é uma satisfação grande tê-lo aqui conosco. Boa noite, Feitosa. Quero apenas cumprimentá-lo e dizer que desde que me afastei da prefeitura, depois de 40 anos produzindo projetos, transformando a nossa capital, é o primeiro programa que eu me dirijo para prestar esclarecimento e, evidentemente, pela amizade que eu tenho com você. É muito importante que o jornalismo do Piauí tenha esses espaços de independência. A gente percebe que há uma preocupação muito grande em você falar aquilo que o governo A, que o governo B tem interesse. Aqui, você está preocupado em informar o seu público, que é o mais importante. Nosso estado e nossa capital precisa muito disso. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Eu gostaria de saber, gostaria que o senhor fizesse inicialmente um resumo da sua história. Quem é Augusto Basílio? Eu sou filho de Teresina. Meu pai é comerciante ali durante muitos anos, 50 e tantos anos aqui no centro de Teresina, seu Alcibiades Soares. Minha mãe era funcionária pública da Receita Federal e estudei no Colégio Diocesano, praticamente toda a minha adolescência no Colégio Diocesano aqui em Teresina. Fui inicialmente para Fortaleza, onde estudei no Colégio Cearense, e depois, na época do vestibular, nesse tempo não tinha, era vestibular, eu fiz em Recife. Passei, concluí o curso de engenharia em Recife, e durante o curso, tinha um professor, o professor Antão Luiz de Melo, tinha uma admiração muito grande sobre a minha pessoa, apareceu lá uma bolsa de estudo para ir para o Rio de Janeiro. Eu me lembro o dia que ele me ligou. Basílio, ele me chamava de Basílio. Basílio, você tem interesse de ir para o Rio de Janeiro? Tenho, professor. Pois vem aqui no escritório para me lhe mostrar um presente para você. Cheguei lá, era uma inscrição no curso de mestrado no Instituto Militar de Engenharia. Eu não gosto nem muito de falar isso não, Feitosa. Mas fale. Você é meu amigo, eu estou falando aqui sem nenhum subterfúgio. Fui para o Rio de Janeiro, prestei uma prova lá, fui classificado, fiz jus a uma bolsa de estudos de 10 salários mínimos. Eu vivia tranquilamente, meu pai nunca mandou nada para mim lá no Rio. Fiz o curso, estabeleci um trabalho de final de curso, defendi a tese e fui aprovado. E hoje voltei para o Piauí para produzir, para melhorar. O que é que a gente precisa? O senhor se especializou em quê? Na área de planejamento de transporte e trânsito. Então, por exemplo, quando eu faço algum tipo de opinião sobre planejamento de transporte e trânsito. E a propósito, o que o senhor acha do trânsito de Teresina? Tem muita coisa para ser feita. Por exemplo? Eu já conversei, inclusive, posso falar? Pode. Com o Silvio Mendes, sobre ações que a gente tem que desenvolver para melhorar o trânsito em nossa capital. A via de maior movimento, qual é? Frei Serafim. É a avenida de maior movimento. Tem em determinados horários, tem congestionamento. Então, ali tem condição de fazer um trabalho para melhorar o trânsito na Frei Serafim. Eu não vou dizer aqui. Por exemplo, o trânsito hoje, o sistema de trânsito de Teresina é muito criticado, principalmente na parte da prefeitura. Qual seria a transformação a ser feita? Não, a primeira é você botar pessoas capacitadas. A gente percebe que entra superintendente, sai superintendentes, pessoas sem um conhecimento técnico na área de planejamento de transporte e trânsito na prefeitura. Então, há necessidade que seja valorizada o saber, o conhecimento, que é o que você estava aqui
antes de começar o programa, falando Conversando, mas comigo. Então, veja bem, o que é que a gente percebe hoje na prefeitura? São várias áreas, não é só o trânsito, não. Ali, com exceção, talvez, do João Henrique, que tem uma experiência muito grande de Brasília, que está na área de planejamento, na área principalmente de captação de recursos, o restante tem muita improvisação, sem exceção, sem exceção. Certo. Então, há necessidade de você, quando você chega ao poder, você tem que ter pessoas com capacidade. O UOL costumava dizer para nós, Gal Ferraz, que 70% do êxito de um governo está no ato de você escolher a equipe. Se você escolher pessoas corretas para cada uma das áreas, o governo anda. 30% é você que vai conduzir. Nós estamos vendo no governo federal o nível de improviso que foi feito. Compare. O senhor está falando disso, mas também teve no sistema de trânsito, teve medidas do Firmino Filho, também ao qual o senhor é ligado, que não deu resultado, como essas paradas hoje, que deram resultados negativos até para o próprio comércio. Como é que você ouviu aquilo ali? O que é que não, veja ali? Bem, aí em relação ao sistema de transporte, muita coisa que foi planejado não foi implantado do jeito que foi implantado, do jeito que foi planejado. O que é que ocorre? Houve um aumento de velocidade no transporte. Eu conversei com alguns motoristas que eu conheço no sistema de transporte e eles categoricamente me falaram: doutor Augusto, houve uma melhoria na circulação dos ônibus. O que é que faltou, Feitosa? Faltou você controlar essa operação. Eu me lembro que na época a gente fez pesquisa de velocidade. Como assim? Nós fizemos pesquisa de velocidade no sistema de transporte de ônibus em Teresina e dava na média a velocidade em 16 km por hora. A previsão é que chegasse a uma velocidade média em 25 km por hora no sistema. Então o que é que ocorreu? Nunca houve a preocupação de fazer essa aferição. Nunca houve a preocupação de retificar. Mas ainda da administração do Firmino Filho, não houve essa preocupação. Também, não tô defendendo, não. Também não houve no Firmino. O que é que faltou? O sistema, ele não se resume aos corredores centrais, que foram implantados corretamente. Ele também tinha, nesse planejamento, uma retificação das linhas dentro do bairro, com o objetivo de facilitar a operação até os terminais. Outra coisa, os terminais, existem áreas nos terminais que podem ser utilizadas para pequenos comércios. Você está vendo claramente em Teresina o aparecimento de pequenos supermercados. Isso. Está aí o Ferreira. Isso. E o próprio Grupo Carvalho tem um supermercado menores. Então, as áreas dos terminais de integração... As áreas internas. Poderiam ser divididas para que parte dela você entregasse para a iniciativa privada e ela virasse também uma área de comércio. Para isso, facilitar aos usuários do transporte, quando descer do ônibus, já tinha onde fazer compras. Então, veja bem, teve uma série de coisas que não foram implantadas. Mas foram planejadas? Não, isso aí eu discuti internamente. Fui voto vencido, mas estou aqui aproveitando a oportunidade para... Quer dizer, então, que o senhor participou dessa discussão e o senhor defendeu essa proposta, essa criação desses espaços que o senhor está dizendo agora. É. Mas foi voto vencido. Fui voto vencido. Voto vencido por quem? Não, por boa parte dos técnicos, os técnicos da prefeitura. Pode dizer os técnicos que estavam lá? Não vou citar porque são... Tinha muitos, poucos? Não, eram os técnicos que a gente conhece aí. Aí, veja bem... Mas o senhor defendeu isso com veemência? Porque é uma ideia fantástica. Eu considero. E uma ideia dessa não foi absorvida. Na época do PAN, que era o superintendente antigo, eu fui com ele em São Paulo, fui com ele em algumas cidades do interior de São Paulo, mais ou menos do sistema do porte de Teresina. E a gente viu claramente lá os terminais com pequenos comércios. É uma forma, Feitosa, de você dinamizar a economia do município. Exatamente. Aqui é porque o pessoal... E de facilitar a vida dos próprios usuários. Do usuário do teresinense. Por exemplo,
A coragem que o Silvio teve de implantar o shopping da cidade. Se você está longe de imaginar, eu estava na prefeitura nesse tempo, a quantidade de gente de outras cidades, de outras capitais, que vieram a Teresina conhecer o nosso shopping da cidade. Porque ele foi implantado de um jeito que foi uma ação exitosa. Os ambulantes, todos aprovaram. Eu me lembro que ele, Silvio, disse: Augusto, eu preciso adquirir total confiança dos ambulantes. Então, o que é que aconteceu? Quando a obra começou a tomar corpo, semanalmente nós levávamos 15, 20 ambulantes para conhecer a obra. Isso é uma forma de você valorizar quem vai ser beneficiado. Quem é que teve essa iniciativa no estado do Piauí? Você com a sua experiência. Eu desconheço. Mas eu quero voltar aqui porque eu fiquei encantado com a ideia dos comércios e saber exatamente por que essa ideia não foi encampada. Não, por falta de recursos, aumentava o preço dos terminais. E quando eu cheguei lá... A área seria maior? Não, praticamente, por exemplo, esse da Santa Lia aqui, esse aqui próximo daqui da nova FAP, esse terminal daqui, seria facilmente adaptado às áreas para a implantação desses centros comerciais. Eu tenho certeza, se você... E o prefeito não poderia, não? O prefeito não poderia ter dito, não, eu encampei a ideia é boa e tal, e... Não, mas na época o prefeito já era o Firmino, não era o Silvio. Não era o... Sim, mas o prefeito Firmino não poderia, não? Não, eu não sei, porque eu não era superintendente. Superintendente, na época, eu acho que era... Tinha outros superintendentes lá, né? Inclusive, eu não fiquei muito tempo lá na Estranança. Mas o senhor tinha acesso ao então prefeito Firmino Filho. Olha, o que é que a gente percebe no nosso estado? A necessidade que a gente tenha gente e que não tenha medo de falar para o gestor, seja ele estadual, seja ele municipal. A gente percebe que, eu me lembro que teve um governo aí passado, eu não sei qual foi deles, que tinha um programa de desenvolvimento, criação de galinha caipira. Será que no Ceará tem isso? Não tem, rapaz. Nós temos que ter um Piauí que tenha dimensão. Eu costumo dizer, Feitosa, o governo federal tem uma dívida com o Nordeste. Uma dívida com o Nordeste. Não é só com o Piauí, não. E dentro do Nordeste, o nosso estado, o Piauí, é o estado mais pobre, que precisa de um processo de desenvolvimento para a gente alterar toda essa realidade que a gente vive aqui. Eu li alguma coisa sobre a Espanha. A Espanha tem uma região, Feitosa, semelhante ao Nordeste, seca, com dificuldade de desenvolvimento, e o governo espanhol tem um trabalho específico para aquela região da Espanha, que é a região da Andaluzia. Um dia desse eu estava numa reunião, aí conversando com as pessoas, Augusto, como é que tu sabe disso? Não, eu leio, procuro ver direito as ações desses governos. Por exemplo, uma das ações do governo espanhol nessa região é uma ação de combate à desertificação. O nosso governador, o governador anterior, foram quantas vezes, vai mudar agora, foram para a China. Quantas vezes foram? Pelo menos umas 10 que eu tenho conhecimento. A China também tem um programa de combate à desertificação fabuloso, em que envolve as pessoas. Como é que funciona esse lá da Andaluzia, na região da Espanha? Eles têm pesquisas de árvores, de espécies, que têm uma adaptação já comprovada naquela região. As universidades participam do processo com o objetivo de quê? De desenvolver aquela espécie que tem uma adaptação maior. E aquilo é implantado na região, com o objetivo de quê? De criar toda uma região com árvores e que você comece a combater a desertificação. Por exemplo, aí tem algum projeto de desenvolvimento para essa região, economicamente falando? Também tem todo um processo que eles, além da desertificação, criar condições para que cada cidade daquela
adquira a sua identidade na região e começa um processo de desenvolvimento. Esse tipo de vegetação, esse tipo de árvore poderia ser adaptável aqui para a região de Gilboés, por exemplo, onde tem um processo de desertificação? Não precisa nem trazer a árvore de lá. Basta o quê? Basta que os centros de pesquisa, a universidade, a Embrapa, pesquise as nossas espécies, os nossos indivíduos arbóreos, com o objetivo de quê? De identificar aqueles que têm uma adaptação maior. Está lá, a região lá de Gilboés é seríssima ali a situação. Vive um processo de desertificação. Está aumentando. É histórico. É histórico. Engenheiro Júnior Santos, jornalista, eu queria saber se o senhor acha que a Sudene tem uma parcela de culpa de como a gente está agora e se ela poderia se inspirar nesses sistemas, se o senhor considera que dá certo em outros países. Eu acredito que sim. A Sudene poderia ser, como é um órgão regional, de desenvolvimento regional, ela poderia ter um papel fundamental nesse processo. Como? Ela poderia definir ações para que cada estado, cada região do Nordeste desenvolvesse as suas aptidões, objetivando criar as condições necessárias para mudar aquela realidade. Por exemplo, eu converso às vezes quando eu vou no Mercado Central e eu tenho a curiosidade, Feitosa, de perguntar: esse peixe veio da onde? Às vezes aqui no Mercado do Peixe, a maioria vem do Pará. A maioria vem do Pará. Aí veja bem, o que é feito para a gente alterar o povoamento do nosso rio Parnaíba, do nosso rio Puti e de outros rios da região sul do estado? A gente não vê nada disso. Quem é a atividade, qual é a atividade econômica que tira mais proveito do rio Parnaíba? A Chesf, com a geração de energia. A Chesf, com a geração de energia. Que programas a Chesf deveria ter? Criação de peixe, para arborizar a mata ciliar do rio Parnaíba, do rio Puti. Que programas a Chesf poderia assumir a sua responsabilidade para a gente alterar essa realidade? A gente não vê isso. Seria a contrapartida da Chesf. Seria uma espécie de contrapartida da Chesf. Há necessidade disso. E isso não precisa ter um confronto direto, não. Basta que você abra um processo de negociação com a Chesf, objetivando o quê? Você está usando o potencial aqui do rio e tudo, não sei o quê, em troca você desenvolve um projeto que possa povoar o rio Parnaíba. Quais são as espécies que já são adaptadas ao rio Parnaíba? Espécies tais e tais. Pronto. Ela teria viveiros lá no próprio lago lá de Boa Esperança, viveiros para criar aquele tipo de peixe e, na época correta, fazer o povoamento do rio. Então isso poderia ser feito. Não estou falando nada demais, não. Eu estou aqui rindo, Feitosa, porque as pessoas dizem assim: Augusto, rapaz, tu parece demais com o Alberto Silva. Não é, não. É porque ele, doutor Alberto, tinha capacidade de pensar. E aqui no nosso estado, quando você pensa, você é discriminado. Tu já notou isso? Já. Você não pode pensar, você não pode ter ideia. Você tem necessariamente de ser uma pessoa vinculada à forma do caminho que o governo estabelece. Aí ninguém muda nada. Eu não diria nem do governo, eu diria de uma casta, de uma classe. Se as ideias não partirem desses setores tradicionais, não é? Pode também ser. Elas não são assim tão absorvidas. Por exemplo, mas o senhor fala... Sim, diga. Deixa eu falar outro detalhe. Transnordestina. Sabe quantas audiências públicas a Assembleia Legislativa do Ceará já fez para discutir a Transnordestina? Pelo menos que eu tenha conhecimento, 3 audiências. Aí chama o cara da ferrovia, chama todos os atores envolvidos com o processo da Transnordestina. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantos nós fizemos no Piauí? Júlio Santos, que está acompanhando essa Você tem conhecimento
Não. de alguma audiência pública, ou na Assembleia, ou na OAB, seja onde for. Então, o que é que a gente percebe? Parece O que AB poderia também chamar para ela pra essa ela, discussão, né? o que é que a gente percebe? Que parece que as pessoas têm medo de discutir, ou não têm ideia, ou têm medo. Ou tem medo. Eu fico com a segunda hipótese. Feitosa, nosso estado, quando eu cheguei aqui em 81, tu chegou quando também? Não, eu cheguei aqui na barriga da minha mãe, só que eu vim morar definitivamente com 17 anos. Nós Eu trabalhamos vinha, eu vinha na barriga da minha mãe, ficava ali na Campos Sales, na casa do meu avô, que foi Aham. o primeiro que chegou aqui, Ah, né? Chegou muito cedo aqui. O meu avô era mesmo que irmão do pai do Tomás Teixeira. certo. Eram Deixa eu te muito dizer amigos. aqui, nós chegamos juntos aqui, eu cheguei no governo do prefeito Bona Medeiros. Você também trabalhou lá, Eu já tava na área de jornalismo, já. como repórter. Já era repórter. Então, o que é que a gente percebe? Ele foi um grande homem público. E sério, Sério. Eu digo é porque as experiências que eu tive com ele foram, assim, maravilhosas. honestidade acima de qualquer coisa. Eu com 25 anos de idade, mas ele percebendo os meus argumentos, a discussão que a gente tinha. E aí eu me lembro que na época o secretário era o Soares, de transporte. Aí o Soares me disse assim, Augusto, o Bona me perguntou, aquele rapazinho, filho do Alcibiades, que era, né? Isso. Aquilo que ele fala nas reuniões, tem fundamento? Aí o Soares, não tem, ele conhece tudo, não se preocupe. Então veja bem, o que é que a gente percebe? O Piauí precisa de gestores que tenham compromisso com o nosso Estado. E ele realmente tinha. Ele, Bona. Era uma pessoa que eu tive tinha admiração, faleceu, mas continua a minha admiração por ele, com o objetivo de quê? Da gente transformar o nosso Estado. Eu conhecia bem porque Deus me deu a honra de ser seu auxiliar como subsecretário de comunicação, numa missão muito forte para administrar a Secretaria de Comunicação. O doutor Zé Lopes era o titular, ficava mais no Karnak e eu tive a E você responsabilidade praticamente conduzia de conduzir a política de comunicação do governo. governo. E era um homem muito sério, muito comprometido. Mas o senhor aí no texto, o senhor falou a respeito, o senhor citou o Alferraz. Como foi que começou a sua convivência com o Alferraz? A convivência com o Alferraz começou em 82. Eu cheguei do Rio de Janeiro, em 81, março de 81. Fui trabalhar na prefeitura. Nunca recebi nenhuma orientação política nem ideológica dele, Bona Medeiros. Então eu tinha total liberdade para ter minhas opiniões, né? E na época eu tenho uma amizade com o Temístocles, que hoje é vice-governador. Então, na eleição do Temístocles para vereador, eu trabalhei por ele. Trabalhou pelo Temístocles. Pelo Temístocles Filho. Eu, meu irmão Renato. Amizade que a gente tinha com ele, Temístocles e tudo. Aí eu me lembro do meu voto. Um voto de 82, eu me lembro. Foi Temístocles vereador, Kleber Eulálio, deputado estadual, o Alferraz, deputado federal, Chaga Rodrigues, senador, e Alberto Silva, governador. Foi meu voto, o meu voto em 82. Aí, quando chegou em 85, o Al foi candidato a prefeito da capital. Deoclésio de vice. O Deoclésio de vice. O Temístocles tinha sido eleito vereador. Então, através do Temístocles, eu participei de todo o processo da campanha dele O Alferraz, né? Organizando carreata. Nesse tempo eu tinha moto, ia na frente orientando direitinho. Então, quando o professor Al saiu vencedor da eleição para prefeito da capital, ganhou por 17 mil votos. 17 mil votos, aí através do Temístocles, eu fui indicado para ocupar um cargo na prefeitura. Nesse tempo existia o Departamento Municipal de Estrada de Rodagens. Aí eu fui gerenciar esse departamento. Então, às vezes, no dia de sábado, o professor rodava comigo, até dia de semana também, vendo o trabalho que a gente desenvolvia nas estradas, campos de futebol, áreas de lazer na zona rural, né? E quando a gente
saía no meio de semana, quarta-feira, quinta-feira, quando a gente parava numa escola, Feitosa, o primeiro lugar que o UOL entrava para visitar era a cantina. Aí depois eu perguntei a ele, por que você vai na cantina? Na cantina ele perguntava se tinha a merenda, qual era o cardápio, se estava chegando com regularidade, se os alunos estavam satisfeitos com a merenda. Aí ele me disse, Augusto, existe criança que vem aqui para a escola que a única alimentação diária é essa que nós damos aqui na escola. Então ele tinha uma preocupação, professor UOL, como ninguém, com a estrutura de ensino, com a estrutura de funcionamento das escolas. Depois ele ia na diretoria, conversava com a diretora, via as condições que estavam conduzindo a escola. Mas veja bem, a fome, a alimentação dos alunos era a primeira preocupação dele. Naquela época ele já tinha montado, em 85 ele já montou o governo com técnicos. Foi, eu fui técnico, eu era engenheiro, né? Eu fui técnico oriundo da prefeitura, mas teve, por exemplo, teve outros técnicos já. Ele recrutou muita gente na universidade. Na universidade também, na Embrapa. O Matias era da Embrapa, o Biraci era da universidade. Então existia toda uma preocupação com a formação dos gestores, da sua equipe. E isso é importante. Não adianta você botar uma pessoa ali se o cara não vai contribuir com nada para o teu governo. E ele tinha essa preocupação. E politicamente, como era o professor? Não, ele era de uma visão extraordinária. Ele tinha uma visão. Tinha aquele lado dele de explosão que ele tinha, né? Mas era uma pessoa incrivelmente amável com a gente, entendeu? Nunca teve nenhuma discordância assim mais radical que impedisse uma convivência. Nunca teve, pelo menos que eu tenha conhecimento. O senhor participou da eleição do Alferraz, quando ele perdeu a eleição por internet? Participei, viajei pelo Piauí com ele. Como é que Não, foi uma eleição difícil, né? Foi uma eleição difícil. Primeiro que quem estava no governo era o Roberto Silva, né? Extremamente desgastado. O governo seu segundo governo, né? O segundo governo dele, né? Extremamente desgastado e tal. E quando ele lançou o UOL, isso refletiu na imagem do futuro governo. Mas a prova da importância do UOL foi que ele conseguiu levar para o segundo turno. Ele disputou com Freitas Neto, que é uma pessoa também muito boa. Foi muito bom para o nosso estado. Então, ele levou para o segundo turno, perdeu no segundo turno para o Freitas Neto. E eu vi as condições que nós tínhamos. Tinha cidade no interior que a gente chegava e não tinha quase ninguém para recebê-lo. E isso era um negócio extremamente desgastante para uma campanha política. Engenheiro Augusto Basílio, depois que o Alferraz ganhou a prefeitura de Teresina em 85, houve uma sequência de governos, de prefeitos ligados ao Alferraz. Foi a época em que o chamado grupo nascido de Alferraz ocupou realmente o poder em Teresina. Como é que foi essa ocupação? Foi a partir exclusivamente da boa administração do Alferraz? Não, veja bem, ele era além de ser professor mesmo, né? Ele era uma pessoa muito preocupada na formação de cada um de nós. Ele discutia as ações, nós tínhamos reuniões internas avaliando aquela ação. Por exemplo, eu me lembro da escolha dos escolões que foram feitos nos bairros, né? Muito baseado naquilo que o Brizola fez no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Então, ele dizia pra gente que aquilo que deu certo, você tinha que fazer uma cópia. Então, os escolões que nós fizemos não era igual o do Brizola, mas tinha a mesma filosofia.
em que o aluno tinha, era a atenção primordial daquela unidade, era o aluno. A gente precisa voltar a estabelecer na educação esse tipo de ação, para a gente mudar a realidade do nosso estado. Na área da saúde, ele criou aquela área lá no Disseu, deu uma nova estrutura no satélite. Então criou uma série de estrutura da saúde. O hospital do Buenos Aires também, com a maternidade. Então criou-se todas umas condições que a cidade percebeu a preocupação que ele tinha com a qualidade de vida do povo de Teresina. Depois da eleição dele de 85, ele Elegeu o apoiou Heráclito Fortes. Aí começou uma divisão daquele grupo. O que aconteceu ali? Eu acredito, eu nesse aspecto da Em fissão... 88, ele elegeu Ele Heráclito elegeu em Fortes. 88, mas aí o Heráclito foi de 89 a 90. Isso. Não, a 92. 92. 92. Quando o próprio UOL voltou. Voltou, exatamente. Então, veja bem, eu não poderia dizer qual foi o real motivo do rompimento. Mas o senhor estava dentro, que é tanto que o Eu senhor... era vereador. O senhor era... Foi quando eu me elegi vereador em 88. Foi, o senhor era... Mas o Edson Mello era kamikaze de UOL Ferraz. Ele ligava várias vezes para mim ir na casa dele, pedia para um determinado tipo de posicionamento fosse lá colocado na Câmara de Vereadores. Então, em muitas coisas, eu fui um porta-voz de UOL Ferraz na Câmara de Vereadores, tá? Posição que eu me orgulho muito, tá? Então, veja bem, eu acredito que houve algum tipo de fissão, de rompimento, que resultou no afastamento de Heráclito e UOL Ferraz. Mas o que determinou isso aí? Porque o UOL bancou mesmo, segurou a candidatura de Heráclito Fortes. Eu tenho impressão... Não, tudo bem. Eu tenho impressão que começou na eleição de governador, quando Heráclito, já apoiou o Freitas Neto. Foi. Apoiou o Freitas Neto. Então, bem aí a cisão começou exatamente nesse ponto, em que o Heráclito se afastou e a posição dele, eu não quero fazer nenhum tipo de análise sobre aquilo que ocorreu. Na época ficaram poucos secretários só secretários oriundos do grupo de UOL Ferraz. Foi, alguns mas se afastaram. Ficaram alguns. Zé Maria, que era da área de mas o Zé Maria era técnico oriundo da GESPISA, tá certo? Que não tinha uma vinculação direta com o UOL, não? Com o UOL. E a Guiomar? A Guiomar tinha, não sei porquê. Aí só um dia eu gostaria de perguntar a ela. A Guiomar era do PCdoB. Era do PCdoB. Mas se afastou. Hoje não tem nada a ver. Mas se afastou lá na administração do Heráclito Fortes já depois. Já. Quando aí foi chamada a irmã do próprio Heráclito para ser a Zélia Vilarinho, para ser a secretária. E o senhor da Câmara, mas Edson Mello, com aquela fúria toda contra a administração de Heráclito Fortes? Não, a gente tinha um posicionamento, porque eu não queria comparar a administração dele, Heráclito, com a do Pessoa, né? Que a do Pessoa é incomparável. Eu digo, o Heráclito tinha um conhecimento de Brasília, tinha um conhecimento que ele foi deputado federal, tinha um conhecimento dos ministérios, tinha toda uma estrutura que ele poderia e pôde levar para a administração municipal. Ao passo que o pobre do Pessoa é uma pessoa bastante limitada e que eu acredito que isso é que tem dificultado as ações do governo dele aqui na nossa capital. Nessa época falando ainda na época de UOL Ferraz, que apoiou o Heráclito Fortes, depois se arrependeu muito, a chapa do Heráclito Fortes, que foi lançada a prefeito de Teresina, contra o UOL Ferraz, foi Gesualdo Cavalcante e Alcenor Almeida. Exatamente. Né?
Não foi isso? 2 amigos meus, tanto o Gesualdo como o... Mas aí o senhor se lembra, na época, depois da eleição. a musiquinha que criaram, O slogan. o slogan que criaram da chapa, Porca fez amor com Gesualdo e Alcenor. e Alcenor. Foi. Isso aí foi coisa Não da foi cabeça. coisa do senhor, não? Não. Muitos atribuíram na época. Não. Muitos atribuíram. Eu posso até assumir, para não cair nada em relação ao Alferraz, mas tudo isso era ele que pensava. Ele mesmo? Ele, o Al. Era. Era ele mesmo. Era. Ele era uma pessoa de uma capacidade. Não, amizade, por exemplo, eu não esqueço nunca, Feitosa, para te mostrar como a amizade que a gente tem aqui em Teresina, pelo menos eu cultivo isso. Certo. Com ele, É. com ele, Gesualdo, toda vez que eu ia lá na Academia Piauiense de Letra, eu conversava muito com ele, que achava ele um destaque ali na academia. E era, sem dúvida, um homem preparadíssimo. Preparadíssimo, entendeu? Preparado. E o próprio Alcenor, eu me lembro que o doutor Alcenor uma vez ligou para mim, Augusto, eu preciso falar com você. Ele disse, eu vou aí. No UOL já era prefeito. Aí eu fui lá no Hospital São Marcos, ele disse, Augusto, tem uma posição técnica dentro da prefeitura que impede que estão impedindo que eu faça essa passarela aqui, ligando as 2 áreas do Hospital São Marcos. Ah, passarela. Em cima. É, em cima. Em cima, né? É. Aí eu queria conversar com o UOL. Aí eu falei com o professor marcou o dia, e no dia eu estava lá, eu era secretário. Aí fui lá falar acho que é secretário de planejamento, se eu não me engano. Aí fomos lá, eu me lembro que foi o doutor Alcenor, o Zé Nunes, e eu e o professor UOL. Aí o que eu fiz antes? Eu fui para a internet, peguei várias imagens de passarelas semelhantes a que o doutor Alcenor queria fazer lá no São Marcos, e peguei as imagens e levei para mostrar para o UOL. Para mostrar para o professor UOL, para o prefeito, que o que ele estava querendo não tinha nada de... Pois é, porque até hoje tem gente que diz que aquilo foi um privilégio, uma coisa que privilegiou o Alcenor Almeida e tal, o hospital. Coisa nenhuma. Aquilo é plenamente ilegal. Não, é legal. Pois explique mais aí. Você vê o seguinte, que depois daquela, foi a primeira, inclusive o Zé Nunes explicou para nós lá nesse dia da reunião, que ele já fez o cálculo da passarela de baixo para receber a de cima. Que hoje tem 2 passarelas aí. Tem uma num andar e tem uma no andar superior. Como assim? Não, porque a primeira foi feita com estrutura, com cálculo de concreto, A de cima ele fez com uma estrutura metálica, bem leve. Aí ficou em cima. Então, eu não sei se é o 3º e o 4º andar que tem aquela ligação com o prédio ao lado. O que é que ocorre hoje? Hoje nós temos... Eu me refiro àquela que passa sobre a rua. Exatamente, ali são 2. São 2 ali? Não, você vai passar lá e vai olhar direito. Aí hoje nós temos na Média Imagem, na avenida, na rua Pai de Sandu. Nós temos bem aqui no colégio Lerote, também tem uma passarela. E, pelo que eu sei, outros colégios que têm prédio nos 2 lados de uma via vão fazer também a passarela. Com o objetivo de quê? De dar segurança aos alunos. Eu não vejo nada demais isso. Eu não vejo nada demais. Se eu estiver lá na prefeitura, com certeza serei um grande defensor da construção dessas passagens superiores. E tecnicamente, qual é a grande vantagem de uma passagem superior? A grande vantagem é que você dá segurança. Dá segurança no transporte, no deslocamento dos pacientes. Seja paciente pós-operatório, uma pessoa que está mudando de um apartamento para outro. Não dá, assim, a ideia também de que privatizar um espaço público, não? Não. A gente vê isso nos Estados Unidos, vê na Inglaterra também. Tem também. Tem, todos eu estou citando esses 2 países porque eu já vi fotos, já vi paisagens. Sim, aí o senhor dizia que quando foi haver o encontro, o senhor se preparou logo, pegou fotografias de outros países. Mostrou para o professor. Mostrei para ele. Aí ele tomou posicionamento favorável,
ligou para o secretário da época, eu não sei quem era, não sei se era o César Fortes, que era secretário de Habitação, pedindo para agilizar a aprovação do processo da passarela lá do São Marco, que está lá funcionando perfeitamente. Isso depois da eleição dele. Depois da eleição dele. O doutor Asenor tinha disputado contra ele. Contra ele recebeu sem nenhum problema. Não teve problema. Não, teve autorizou nada. A obra. Autorizou. E essa visão. Essa aí, eu voltei aqui Essa visão. justamente para mostrar a visão. Essa visão é que deve ter no nosso estado. A gente precisa acabar com aquele negócio. Ah, foi contra mim, não vou aprovar isso dele. Não pode ser assim. Nós temos que colocar de tal forma que o negócio ande. E o nosso estado já está atrasado no tempo. Quando eu digo que o governo federal tem uma dívida com o Nordeste, e especialmente com o Piauí, é exatamente por isso. Nós temos que ter a capacidade de ir a Brasília, agora mais do que nunca, que o governador é do PT e o presidente é do PT também, para levar projetos que a gente comece a fazer a transformação. Por exemplo, nós vimos falar, terminamos não falando. A Transnordestina. Por que é que eu falo que é importante uma audiência pública? A audiência pública, Feitosa, ela abre espaço para a sociedade civil dar opinião, se posicionar. Então, como é que eu vejo a Transnordestina? Uma cidade como Eliseu Martins, que é o final da Transnordestina no nosso estado. Aquela região todinha ali pode ter um processo de desenvolvimento grandiosíssimo. Com o quê? Com a implantação de um terminal de petróleo, com a implantação de um grande terminal graneleiro para os caminhões trazerem a soja, os grãos da região do extremo sul do estado para a região de Eliseu Martins e lá fazer a transposição para o transporte ferroviário. Por exemplo, a área de fertilizantes, que agora nós vivemos um problema seríssimo com a guerra lá da Rússia com a Ucrânia, né? Obrigado o presidente Bolsonaro ir lá conversar com Putin com o objetivo de garantir o fluxo de fertilizantes para o nosso estado, para o nosso país, aliás. Então, há necessidade que a gente se preocupe com os fertilizantes, para dar apoio à iniciativa privada, ao setor agrícola do nosso estado, que ali dê um desenvolvimento. Tu está longe de imaginar o nível de desenvolvimento do extremo sul do estado por conta da produção agrícola. Como é que está esse desenvolvimento lá? Não, Ali, dessa questão aí, da Transnordestina, na sua visão, quais são os municípios que mais teriam condições de participar desse processo? De participar desse processo. Deixa eu lhe mostrar. Quando eu estava ainda na prefeitura, o governo, não sei se era do Wilson Martins ou já era do Wellington Dias, uma equipe técnica do governo de Pernambuco veio ao Piauí para, além da parte de minérios, do transporte de minérios, eles queriam identificar ao longo da ferrovia os potenciais que tinham além do minério. Tá? Aí, por que isso? Eles estavam preocupados como o governo de Pernambuco poderia participar com o Piauí nesse processo de mudança. Por exemplo, eu vi agora o presidente Lula falando que vai retomar as obras da Abreu e Lima, da refinaria de Abreu e Lima. Veja bem, se essa ferrovia, essa refinaria terminar, o nosso abastecimento aqui do extremo sul do Piauí, do sul do Piauí todo, vai ser feito por trem, vindo de Abreu e Lima, vindo através do estado de Pernambuco. Então, essa visão de médio e longo prazo, nós temos que ter aqui. Nós temos que ter no Piauí para a gente começar a mudar o estado. Eu me lembro quando o doutor Alberto falava eu era garoto ainda, falava do terminal de petróleo ali do Disseu, todo mundo achava que ele era loucura dele. Tá aí, a realidade hoje, eu acho que hoje já está pequeno. Tem determinados dias da semana que o movimento de caminhões ali é altíssimo na região do terminal de petróleo. E foi ideia dele, Alberto. Ele, Alberto Silva, foi que trouxe. Então, veja bem,
Nós temos o lance na Transnordestina, que uma audiência pública, Feitosa, uma audiência pública, eu lanço aqui a ideia, que você pode, inclusive, o seu canal de televisão pode assumir, provocar os deputados. Eu já conversei com alguns, mas é uma lentidão para botar a ideia para frente, que eu não sei como é que pode. O outro aspecto, a transposição do Rio São Francisco para você perenizar o Rio Piauí. De todas as ações em relação à transposição no Nordeste, a nossa é a mais fácil. Por quê? Porque o Rio São Francisco passa bem no limite do estado, na serra, tá certo? Ele passa onde, Bê? Ele passa no extremo sul, não sei se passa em Caracol, não. Tem uma cidadezinha, eu vou me lembrar aqui. Fazendo a transposição, caindo no Rio Piauí. Ao longo do Rio Piauí, você fazer umas 5 barragens. Nos lugares corretos. Isso aí é obra de quanto? Não é uma obra barata, mas é uma obra que Viável. Viável, que em médio e longo prazo a gente pode implantar. Por isso que eu digo, um dia eu conversando com um cara do PT, comecei a falar, rapaz, eu tô falando isso aqui para ti, para tu conhecer, mas abra um debate para a sociedade civil dar opinião. Não tenha medo de discutir com a sociedade civil as ações para te mudar o nosso estado. O nosso estado, ele é muito mais fácil de você transformá-lo do que o Ceará, do que Pernambuco. Nós é porque estamos de braço cruzado há muito tempo. Eu não esqueço nunca, Feitosa. Tinha um pessoal do Ceará que quando chegava às grandes secas do Nordeste, ele descia com gado do Ceará para o Maranhão. E às vezes passavam lá numa fazenda num irmão meu, em Zé de Freitas, né? 50, 60 cabeça de gado. Aí o vaqueiro lá da fazenda do Edson ligava para ele aqui em Teresina, tem um cara assim e tal. E aí nós íamos lá negociar com o cara. Aí negociava por cabeça, comprava, pagava. Eu me lembro de um dia, esse cara falando, rapaz, vocês aqui são os privilegiados, com um rio perene desse aí, o outro rio Puti aqui, e vocês não fazem nada para mudar a realidade do estado de vocês. Dito pelo um cearense, lá dentro, lá em Zé de Freitas. E é uma verdade. A gente aqui tem medo de mudança. Você já viu falar no engenheiro como é que criou a fábrica de laticínio lá no sul do estado? Deixa eu me lembrar o nome dele aqui. Ele era de Zé de Freitas. Né? Estudou na Europa, a família tinha um certo recurso, ele era engenheiro químico, engenheiro Sampaio. Tem até uma escola ali na Campos Salles com o nome dele. Ele veio da Europa, aí queria implantar aqui no Piauí, porque tinha muito gado, uma fábrica de laticínio. O que é que nós aproveitamos do gado do Piauí? Era o couro, o chifre e a carne de charque. Era a única produção que tinha do gado do estado do Piauí lá em 1800 e não sei quanto. Veja bem, quando esse engenheiro Sampaio chegou aqui, cismou de botar uma fábrica de laticínio. Inicialmente ele pensou em botar em Campo Maior. Mas aí as grandes famílias foram tudo contra. Por isso que ele disse que lá no passado que às vezes a reação às ideias não partiam de governo, e sim das classes dominantes. Das classes dominantes. Pronto, aí ele teve que ir para uma área das fazendas reunidas do Piauí, na região de Oeiras, e implantou lá, tem lá a ruína da fábrica de laticínio. Mas terminou falindo. Então, nós precisamos começar a ver o Estado com mudanças. Deixa eu te contar uma. No governo do Wilson Martins, dois empresários do ramo de cimento tiveram aqui no Estado.
para discutir a implantação de uma fábrica de cimento na região de Buriti dos Lopes. Não sei se é em Caraúba, é uma daquelas cidades que foi desmembrada lá Sei. de Buriti. O que é que aconteceu? Os caras voltaram para São Paulo sem nenhum apoio. Moço, você só altera uma realidade se o poder público souber a hora certa de ajudar a iniciativa privada. Tem um caso aqui, Feitosa, que é importante no seu programa ser dito e reafirmado, que é a história de um amigo do dono da Verbrais. Vamos ver o que é essa história. Essa história é interessante. Um dia desse não, faz tempo, porque nesse tempo o deputado que morreu na queda do avião, que era conselheiro do tribunal, o Xavier Neto. Xavier Neto estava presente. Estava eu, Xavier e ele, dono da Verbrais, Brandão. Nós estávamos lá no Senadinho ali, no shopping, conversando, e aí eu comecei a contar o caso. O cara disse, rapaz, tu conta esse caso melhor do que eu, o Brandão, né? O que aconteceu? O Brandão, uma vez, conversando com um amigo dele de Pernambuco, se encontraram em Fortaleza, ia com a família, com os meninos tudo pequeno, e o cara de Pernambuco se mostrou interessado em instalar uma fábrica lá em Fortaleza, no Ceará. Aí, Brandão, vamos falar com o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui do estado. E foram. Chegou lá um cara novo, um cara oriundo do Sebrae lá do Ceará. E esse cara de Pernambuco estava mais interessado em implantar uma indústria. Não sei nem se implantou. O secretário abriu uma planta da Grande Fortaleza, mostrou 5 lugares para o cara se instalar. Calcaia, Eusébio, Panababá, aqui tem um galpão, assim, assado, está aqui a lei do incentivo das indústrias para você levar. Então, veja bem, é uma conversa objetiva. Receptividade e uma conversa objetiva, Feitosa. Objetiva. Aí, veja bem, eles aí iam saindo, o cara perguntou, qual é o hotel que vocês estão? Ah, hotel tal. Eu vou lá amanhã. Aí de manhã o cara passou, entrou no hotel, estava lá esperando, entraram no carro. O próprio secretário, dirigindo o carro, foram para o aeroporto, entraram no helicóptero do governo do estado e ele foi mostrar as 5 áreas que estavam disponíveis para o cara se instalar. Então, ó, aquela ali é em Calcaia. Ó, ali é no Eusébio, aquela ali, ó, fica perto do contorno rodoviário, assim, assado. Essa aqui é em Maracanaú. Então, quando é que nós vamos ter um posicionamento desse aqui? Isso. É complicado, não é? É. Agora, engenheiro Augusto Basílio, o senhor participou do processo da construção da Ponte da Amizade? Na Ponte Estaiada. Da Ponte Estaiada, melhor dizer? Aí foi um processo doloroso. Eu digo doloroso porque foi demorado. Vamos aqui tecnicamente e historicamente. Quem teve a ideia daquela ponte? Fui eu. Foi o senhor? Como foi? Como é que ocorreu? Eu estava na Estrans. Eu estava na Estrans em 98. O senhor era superintendente? Não. O superintendente era o Geraldo Ferro. Eu era diretor de trânsito e sistema viário. Aí o Firmino me liga. Era Firmino o prefeito? Firmino era o prefeito. Aí o Firmino me liga. Augustão, que ele me chamava de Augustão. Augustão, tá onde? Eu tô em casa. Dá pra tu vir aqui no gabinete? Dá. Aí eu me vesti. Eram às 7 horas da noite, 8. Fui lá pra prefeitura, chegou lá, tava o Átila e Átila Liga. Átila Lira e o Bessá. Qual era... Por que o Átila Liga tava lá? Porque os dois iam se comprometer com a emenda de bancada. Bessá e o Átila. E Átila Liga. Muito bem, vamos lá. Aí a emenda de bancada é maior, na época eu acho que era 17 milhões para construir a ponte. Aí pronto, aí o Firmino, Augustão, onde é que eu faço? Aí abrimos aqui a planta de Teresina, eu mostrei a Alameda Parnaíba. Sim, mas presta atenção, havia o dinheiro para fazer uma ponte ou alguém teve uma ideia de fazer a ponte? Não, nesse dia
Nesse dia, o Firmino me chamou para a gente definir aonde a ponte seria feita. Sim. Pronto, Mas peraí, deixa eu quem continuar. teve a ideia da ponte? Aí, peraí, com um mês, nós apresentamos a ponte estaiada para ele. Não, eu quero saber o seguinte, se era para fazer uma ponte. Então, quem teve a ideia? Nós vamos fazer uma ponte. É isso que eu quero saber. Não, aí partiu dele, Firmino, que era o prefeito, e os 2 deputados federais. A Certo. ideia da ponte. Aí me chamaram para quê? Peraí, aí me explica aqui. A ideia da ponte partiu porque tinham dinheiro para fazer uma ponte ou porque o prefeito de repente disse assim, nós precisamos de uma ponte ali. Não, me chamaram para me mostrar onde seria a ponte. Então já estava Não, com a ideia de fazer a ponte. tava. A ponte sim, agora não tinha um local. Certo, vamos lá. Pronto, daí me chamaram, eu já era 8 horas da noite, eu cheguei lá, tava lá os 2, e eu mostrei a Alameda Paraíba e a Dom Severino. Mostrei que ia ter indenizações, tanto do lado da Zona Leste como da Zona Norte, e que o lugar melhor é aquele. Aí nós ficamos compromissados de apresentar um projeto preliminar com um mês. Um mês nós apresentamos um projeto preliminar. E eu me lembro que num dia que eu levei o projeto, Quem fez o projeto? é o arquiteto Campelo, de Salvador. Eu cheguei a discutir com ele e tudo. O senhor acompanhou. Acompanhei. Então, o arquiteto Campeiro de Salvador. De Salvador. Aí o que é que acontece? Na hora que nós mostramos o projeto, que o Firmino olhou, ele disse: tá louco, Augustão, não vou fazer isso não. Firmino, isso aqui é o futuro da engenharia, é a modernidade. Esse tipo de projeto está sendo feito no mundo todo. Nas grandes cidades da Europa tem ponte estaiada. Qual era a diferença ali? Qual era a inovação? A inovação é que nós não Que tivemos... metia medo. Não, a inovação era que nós não tivemos pilares no meio do rio. É um do lado da Zona Leste e o outro da Zona Norte, tá certo? E que ela tem todo um apelo arquitetônico que marca a cidade de Teresina. Certo, mas qual é o assentamento científico, qual é o assentamento técnico que assegura a segurança de uma ponte assim? A ponte estaiada. Qual é a grande vantagem? Ela é mais leve, o peso da ponte reduz muito, porque a sustentação fica através dos cabos e concentrada naquele pilar central, no único pilar, que é onde tem o mirante lá em cima, né? Então, quando você concentra os esforços naquele único pilar, você reduz a espessura da ponte, o peso que a ponte de concreto tem normalmente, tá? Então, o que é que acontece? Ficou feito desse jeito. Mas ela não tem pilar central, não tem... No meio do rio tem pilar? Tem não. Só tem o do mirante, certo? E um outro do lado de lá. Aí depois vem os pilares normais ao longo da... Certo, aí eu quero que o senhor me explique, tecnicamente, por que não tem risco de desabar? Não tem por quê? Porque a ponte, ela tem todo o esforço colocado no pilar onde está o mirante. Tanto de um lado como do outro. É uma obra magnífica. Nós temos um amigo engenheiro, o Vander, que participou do processo de fiscalização com a gente lá, e ele dizia assim para mim: Augusto, vai demorar o Piauí ter uma obra dessa magnitude aqui. Porque realmente é uma obra complexa, é uma obra fabulosa. Quem inovou, quem descobriu esse sistema? Não, o sistema Quem na fez pela primeira vez? Deixa eu te mostrar. Tem um arquiteto espanhol, que eu vou me lembrar aqui o nome, que ele começou a projetar essas pontes na Europa, na Itália, ele é italiano, na Espanha e na França. E a partir desse trabalho que ele desenvolveu, o resto do mundo todinho foi atrás. Nós temos na China hoje, nós temos no Japão, nós temos na Índia, nós temos na Argentina, tem uma pequena ponte lá. Aqui no Brasil, quantas pontes daquela tem? Rapaz, um dia desse eu contei, tinha 5 já.
Mas Sim. tem mais, mas tem mais. Ó, A de Teresina foi... talvez ficou- a quarta. a quarta. Ó, tem Teresina, Natal, Aracaju, só no Nordeste que eu tenho conhecimento. Tem Recife, tem uma, 4. Aí tem São Paulo, tem umas 3, 7. Tem Manaus, 8. Tem umas 10 pontes daquela. Pronto, então é o seguinte, aí nesse dia foi lá, o seu celular, tava o Átila, o Bessaro, o prefeito Firmino e tal. Sim, aí nós ficou acertado que com um mês O a senhor gente ia entregaria apresentar um projeto preliminar. um projeto preliminar. Aí foi apresentado Na e hora aí? que apresentamos, deu um impacto assim nele que eu notei que ele ficou muito preocupado, ele, Firmino. Mas depois ele me chamou e disse, não, Gustavo, pode tocar para frente. Aí nós terminamos o projeto, licitamos lá pelo planejamento, foi feita uma licitação. Quem ganhou a elaboração do projeto foi uma empresa de São Paulo, e fez o projeto, nós licitamos esse projeto e a vencedora foi a UAS. Inclusive, quando terminou a obra, Para executar a obra. quando terminou a obra, veio um dos diretores da UAS e ele disse para mim, porque eu fiquei muito ligado à ponte no final, por conta do processo de licitação, né, de indenização das famílias, né? Certo. Aí eu ficava lá dentro, vendo, acompanhando. Para mim foi uma experiência extremamente valiosa. E eles me disseram, nós nunca vimos a condução tão correta de uma obra como essa daqui de Teresina. Ela elogiou a prefeitura, a maneira da prefeitura desenvolver o trabalho, né? Dentro da prefeitura, eu lhe garanto, Feitosa, porque passava por mim, não teve nada de coisa errada, corrupção. Se teve algum tipo de ajuda, alguma coisa, foi a nível de Brasília, mas a nível de prefeitura não teve. Aqui não teve nada. Nada. Eu estava lá dentro e acompanhava. E quanto custou a ponte O estaiada? preço está lá, tá naquela placa lá, 78 milhões. Não é muito. Uma ponte com 3 faixas de tráfego por sentido. Não é um valor elevado. Ela está sendo utilizada como deveria ser? Tá. Ainda, eu acredito que ela ainda está um pouco ociosa, mas já dá um alívio muito grande nas outras pontes de Teresina. Como é que ela seria menos ociosa? Ela precisa melhorar o fluxo na Dom Severino, na Alameda Parnaíba, de tal maneira que a gente incentive a utilização dela. Quer dizer que ela ainda está sendo subutilizada? Poderia ser mais utilizada. O que é que falta para isso? Não, isso eu estou dizendo. Eu acho que você tem que criar todo um sistema viário nos dois acessos, tanto da Zona Norte como da Zona Leste, que incentive as pessoas a usarem A ponte estaiada. ponte estaiada. Qual é a ponte hoje mais utilizada dessas aqui mais a próximas? JK. Ainda é a JK. Que é essa da João Da 23? João 23, Continua sendo ela? A estaiada Aí não? tem, nos dois sentidos, a JK tem 70 mil veículos nos dois sentidos. Eu acredito. Engenheiro Augusto Basílio, eu quero lhe fazer aqui uma pergunta meio polêmica. Existe alguma possibilidade de o Rio Parnaíba estar interligado com o Rio Poti Essa ideia, por sob Teresina? veja bem, essa ideia é uma ideia que foi levantada essa possibilidade de ocorrer, né? Existe essa possibilidade? Eu não vejo. Eu, particularmente, não O vejo. senhor, como engenheiro Eu não de uma área que está bem próxima, não há possibilidade de o Rio Parnaíba estar interligado com o Rio Poti por debaixo da cidade? Não, eu não vejo. Veja bem, se eu tivesse de fazer algum tipo de investimento para melhorar o Rio Poti... Mas o senhor não vê assim, porque Não, o senhor eu não não vê mesmo, porque não quer ver, ou porque tecnicamente não é? Veja bem, por que é que eu não consigo ver? Todo o estudo de planejamento, a gente faz um estudo de viabilidade, tanto técnica como econômica.
eu não vejo nenhum retorno para esse tipo de intervenção para melhorar a cidade. Por exemplo, se eu tivesse de fazer algum tipo de investimento... Não, eu digo o seguinte... Ouça aqui o que eu vou... Mas o que eu estou falando fazer é naturalmente, não tem perigo de... Não, tem que ter bombas elevatórias. Não é tão simples como estão falando, não, como falam. Só te dizer aqui, para mim, mais importante no Rio Poti é a gente implantar a barragem de Castelo, que hoje não é mais Castelo não, é outra cidade ali, que foi de Membara de Castelo. Por que eu vejo isso? Porque o dinheiro que for gasto nessa barragem, você vai criar todo um processo de desenvolvimento econômico em torno da barragem e você cria uma regularidade no fluxo de água para o Rio Poti. Nós chegamos numa época que o Rio Poti praticamente fica parado, não tem fluxo d'água. Então, se for implantado uma barragem na região de Castelo, tá certo? A gente vai com certeza estabelecer um fluxo no Rio Poti que garanta não digo a navegabilidade, mas as condições ideais para que ele sirva a Teresina e ao longo do estado, ao longo do seu percurso. Engenheiro Augusto César Basílio, agradeço sinceramente aqui a sua vinda ao Pod Costa, num depoimento muito interessante, muito bom para o desenvolvimento do estado e também historicamente. E espero que nós possamos, em outras ocasiões, voltar a conversar com o senhor. Muito obrigado. Eu também agradeço, Feitosa. Por quê? Porque esse tipo de programa, ele tem a repercussão dele. Os gestores do nosso estado e da prefeitura e da capital do estado do Piauí têm que ter ideias nesse processo de desenvolvimento. Então, eu queria mais uma vez agradecer, estar aqui com você. Os questionamentos foram importantíssimos que você fez. E a gente pode voltar em outras oportunidades para a gente continuar esse debate. Muito obrigado e um abraço a todos. Um grande abraço para o senhor também. E assim nós encerramos o nosso Pod Costa de hoje e desejamos a todos vocês muita felicidade. Acione lá o sininho, se inscreva na nossa conta no YouTube para você poder acompanhar o Pod Costa. Cada episódio é um documento.